aí, galera do Carreira Sem Fronteiras. Pra você que já ouviu o podcast semana passada, você sabe que o Gabs está de férias, por isso a gente não vai ter um Olá Jovem por aqui hoje. De qualquer forma, eu tô aqui, o Fabrício Carraro, viajante poliglota, pra fazer essa abertura e esse episódio que a gente fez com uma apresentação nova. Vocês vão ver daqui a pouquinho do que eu tô falando, mas de qualquer forma, falando sobre o episódio, a gente entrevistou hoje a Andresa, que ela é do interior de São Paulo, de uma família humilde, mas sempre gostou muito de estudar. E aí, mais tarde, ela acabou passando na Unicamp, uma das melhores universidades do país, estudou estatística, conheceu o namorado, o marido e o amor da vida dela, e desde o segundo encontro, ele já falou que o sonho dele era se mudar no futuro para o Canadá. Mas eles continuaram no Brasil, trabalharam por lá, e anos depois ele conseguiu uma oportunidade para emigrar para o Canadá, conseguiu um emprego lá, e ela pensou, bom, eu quero ir junto. Então ela foi para o Canadá, para Toronto, acompanhando o marido, com esse visto que ela poderia também trabalhar por lá, e ela conta pra gente como é que foi migrar para Toronto sem falar inglês e depois conseguir um emprego por lá, como é que é o mercado de trabalho na área de estatística, de data science, nessa área de cientista de dados, as tecnologias que eles usam mais no Canadá. Então vai lá ouvir o episódio que tá muito interessante. Hoje nós estamos aqui com uma novidade, na verdade, que vocês lembram da Lenka, do último episódio? Agora ela também é host do podcast Carreira Sem Fronteiras. Então não se preocupe, o Gabs também é host, ele não desapareceu, ele também está por aqui, mas agora a gente tem uma adição, que é a nossa querida Lenka da República Tcheca. Como que você tá, Lenka? Oi, Fabrício, tudo bem? Muito prazer estar aqui, não se preocupem mesmo, não vim aqui para pegar o lugar do Gabriel, então tô aqui só de viagem, de passagem. E hoje a gente vai falar aqui com a Andresa. Tudo bem, Andresa? Tudo bem. Bom, galera, como sempre aqui rapidinho, só o nosso jabazinho da semana, que é para lembrar vocês que o podcast Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas, que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com os métodos que eu utilizo para aprender idiomas como grego, turco, polonês, russo, alemão, italiano e assim por diante. Então vai lá em aluralingua.com.br e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, Andresa, então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, um pouco da sua história, né? De onde que você é no Brasil e como que você chegou até aí no Canadá, onde que você tá agora. Eu sou de Taubaté, interior de São Paulo. Vim de uma família super humilde. E aí eu sempre quis estudar. Eu sempre gostei muito de estudar e parece falso, mas é verdade. E eu sempre queria ir pra uma universidade pública. E aí eu prestei algumas universidades públicas e eu passei na Unicamp e eu fui fazer estatística na Unicamp. Na Unicamp eu conheci meu agora marido, o Danilo. Sempre foi o sonho dele vir pro Canadá, sempre. Desde a primeira vez que a gente saiu, ele falou pra mim que ele não queria ter nenhuma namorada no Brasil, que ele sempre queria vir pro Canadá. Então, se eu quisesse alguma coisa séria, era pra eu encontrar outra pessoa. Caramba. Aí... No primeiro encontro, isso? Acho que foi no segundo. Meu Deus. 6 anos depois, ele recebeu uma proposta de vir trabalhar em Toronto, numa empresa aqui. E aí ele me falou, olha, eu te falei desde o começo, você já sabia, então você não tem nenhum motivo pra não vir. E aí a gente saiu dos nossos empregos no Brasil, ele tinha um emprego aqui, que era toda proposta, e aí a gente veio. A gente devolveu o nosso apartamento que era alugado na época, vendeu todas as nossas coisas e veio, de mala e cuia. Eu lembro que toda a nossa vida estava em 64 quilos, que era quanto a gente podia trazer. Caramba. E você, Andresa, já foi com o emprego arrumado? Ou você procurou lá? Não, então, no Canadá é um pouco diferente. Nos Estados Unidos essas coisas são bem restritas, mas no Canadá o que acontece é que quando um dos cônjuges ele recebe uma proposta de emprego, que aqui a gente fala work permit, né? Eu não sei se é o mesmo termo nos Estados Unidos, mas aqui a gente fala work permit. Do jeito que ele veio, o work permit dele é o que a gente chama de closed work permit, que ele é um visto de trabalho fechado. O que significa que se ele saísse da empresa, se ele fosse mandado embora e tudo mais, o visto dele automaticamente acabaria e ele ficaria num visto de turismo, que no Canadá dura 6 meses. E aí ele teria 6 meses para ficar aqui, ele não poderia trabalhar, porque ele não tem mais visto de trabalho. E
aí eu vim com o que eles chamam de Open Work Permit, que parece estranho, né? Porque ele foi a pessoa que, a razão de que eu vir, mas o meu visto era melhor que o dele. Porque eu poderia trabalhar em qualquer lugar que eu quisesse e eu poderia sair a qualquer momento que eu quisesse. Portanto, que ele estivesse trabalhando naquela empresa. No momento que ele saísse daquela empresa, ele perdia o visto e eu perdi o visto também. Ah, então eles eram vinculados, afinal. Sim, o meu visto era vinculado com o dele. E aí teve várias coisas interessantes, que foi assim, quando a gente chegou, eu não falava inglês, né? Falava bem pouco, bem pouco. E aí, na imigração, quando a gente chegou, eles foram gerar o nosso visto, a moça estava explicando pra ele que as coisas que eu não poderia trabalhar. Que eu não poderia trabalhar com prostituição, com massagem, parlor massagem, e todas essas coisas. E ele foi Poxa, nem massagem. E aí foi aquela coisa meio estranha. E como é que funciona esse processo de visto? Afinal, eu imagino que ele tenha feito a maioria das coisas, ou você também teve que apresentar muitas coisas e junto lá na embaixada? Como é que funciona isso? Então, hoje a gente já é cidadão, né? Mas naquela época, o que aconteceu foi o seguinte: como a empresa estava contratando ele, tem várias maneiras de você vir para o Canadá. Essa é uma delas, que é você encontra uma empresa que está disposta a trazer um imigrante, ela vai fazer o que a gente chama aqui de sponsor visa. Então a empresa ela tem que ter as finanças todas em dias, ela não pode ter nenhum processo trabalhista, ela tem que ter dinheiro em caixa para poder manter você. Então, tipo, não pode ser startup, por exemplo, dependendo de quanto de dinheiro que a empresa tem, né? Ela vai pagar tudo para imigração e tudo mais. Esse processo custa em torno de $10.000 canadenses. Ela faz tudo para você, ela entra com toda a papelada. Na nossa época durou, acho que 9 meses. A gente esperou 9 meses para conseguir o visto. Quando sai, tudo que a gente tem que fazer é falar assim, agora as informações que a empresa falou que era de vocês tem que confirmar que são vocês mesmos. Então a gente mandou todos, tinha que mandar diploma da escola, mais do Danilo, mas teve que mandar meu também. Diploma da escola, passaporte, comprovante de residência dos últimos 5 anos, antecedentes criminais e essas coisas assim. E tudo aí, isso traduzido com tradução juramentada ou o quê? Isso, tudo isso traduzido com tradução juramentada pro consulado no Brasil, consulado canadense no Brasil. E aí depois disso vem o nosso passaporte com o nosso visto de entrada pro Canadá e aí aqui a gente pega o Work Permit. No aeroporto a gente pega o Work Permit. Tem outros vistos que você pode vir pro Canadá. Esse foi um deles. Tem o visto que você pode vir como estudante. Se você vier como estudante e você tiver um cônjuge, o cônjuge recebe visto de trabalho para trabalhar quantas horas ele quiser. Então essa é uma outra maneira de poder vir. O estudante normalmente ele pode trabalhar 20 horas só, porque a escola só deixa para você trabalhar 20 horas. Enquanto você tiver o vínculo com a escola, você pode ter essa combinação de vistos, que é você tendo 20 horas e o seu cônjuge podendo trabalhar 40 horas. Quando você se forma, você tem acho que 2 ou 3 anos para você trabalhar aqui, arrumar experiência e tudo mais, e aí você tem algumas facilidades para pegar aqui a gente chama de permanent residence, né, mas é basicamente o green card canadense. Sim. E é você ficar aqui. É um level abaixo de virar cidadão. Andresa, você trabalha como cientista de dados, certo? Isso. E eu vi aqui que no Canadá você já trabalhou em várias empresas. E na empresa onde você trabalha hoje, o que ela faz e qual que é o seu papel lá? Eu trabalho numa empresa, uma startup, é uma fintech. A gente faz financiamento na loja mesmo. A gente chama isso de Financial at Point of Sale. Esse é um conceito alienígena para os canadenses, mas é um conceito muito familiar para os brasileiros. Porque o que a gente faz basicamente é crediário. A gente você quer comprar alguma coisa que você não tem o cartão de crédito ou você não quer usar o seu cartão de crédito por algum motivo e faz sentido para você. Por exemplo, a gente tem lojas que a gente faz parceria e essas lojas têm 0% de juros. Então você não quer só usar o seu cartão de crédito, porque o cartão de crédito você vai ter que pagar juros. Você usa a gente e você paga em parcelas. A gente tem parcerias com o Wayfair, com várias outras lojas. E aí com isso a gente traz vários problemas de dados, que é problemas de fraude, problemas de crédito, quanto de crédito a gente tem que dar para cada pessoa, problemas de experiência de usuário. Eles viram necessidade de ter alguém que soubesse um pouco de estatística para conseguir ajudar. E é isso que eu faço. Eu desenvolvo um modelo de fraude, modelo de crédito, ajudo a otimizar a experiência do usuário para cada loja que a gente tem parceria. Junto com essa pergunta da Lenka, eu queria perguntar como é que foi o começo no Canadá, né? Então você pelo menos não foi sozinha, você foi com o seu marido, mas como é que foi esse começo, a adaptação de
arrumar casa? E quanto tempo você demorou para conseguir um primeiro emprego? E como que foi esse processo de conseguir um primeiro emprego já estando aí? Então, foi bem difícil. Foi tudo bem difícil, na verdade. Agora eu olho e eu falo assim, não foi tão difícil sim, mas na época foi bem difícil. Foi difícil pros dois, porque o Canadá tem o Toronto particularmente, tem uma coisa muito complicada, que é o inverno, né? A gente chegou aqui em setembro, então a gente chegou aqui e tava, sei lá, 5 graus, eu nunca tinha visto 5 graus na minha vida, então tava muito frio pra mim, muito frio. E aí, cada dia ficava mais frio, e eu não tava trabalhando, eu fui pra escola de inglês, porque eu não falava inglês. Eu fiquei na escola de inglês, acho que por 4, 5 meses. É difícil, porque o Danilo tava trabalhando, e eu tava na escola de inglês, eu queria arrumar um emprego, porque eu trabalhava no Brasil, né? Eu sempre trabalhei. E aí, quando chegou aqui, eu não trabalhava, eu me sentia meio inútil, assim. Então, foi um aprendizado pra mim, que nem sempre você vai ter as coisas na velocidade que você quer. Depois disso, eu arrumei um emprego. Esse emprego aqui, eu ganhava muito pouco. Quase eu pagava pra trabalhar. Meu primeiro emprego era, tipo, analista de dados júnior, numa empresa muito ruim. E aí, eu fiquei lá por 6 meses. Aqui no Canadá tem um negócio muito complexo, que é assim, eles incentivam a imigração, mas eles olham com um pé atrás. Então, se você vem pra cá, é muito difícil você arrumar um primeiro emprego, mas o segundo é super fácil. Então, eu fiquei nessa empresa por, tipo, 6 meses, e aí até consegui o que eles chamam de Canadian Experience, e aí eu consegui um emprego melhor, e daí eu conseguia guardar dinheiro. E aí, assim que aconteceu. Mas como é que é o processo de contratação? É exatamente igual no Brasil ou é um pouco diferente? Eu sinto que o processo de contratação aqui é um pouco mais antigo. Eles olham muitas coisas que no Brasil não olhavam. Por exemplo, eu vim numa faculdade top no Brasil. Ninguém, tipo, nunca questionou a minha formação. Aqui a Unicamp não significa nada. E outra coisa, aqui é muito, muito, muito comum as pessoas terem muita graduação. Então, quando eu vou procurar vaga, eu tô competindo com gente que tem PhD, com gente que tem mestrado. E no Brasil não é muito comum isso, né? Então, o mercado de trabalho acaba sendo um pouco, pelo menos na minha área. Eu acho que na área de desenvolvimento de software é um pouco diferente, mas na minha área, eu sinto que a competição é muito acirrada, que faz você precisar ter algumas outras coisas. Por exemplo, o meu currículo, eu tento deixar ele, pelo menos, ele impecável e ele bem explicado, as coisas que eu vou fazer. Por exemplo, eu tento evitar de usar a palavra buzzword, por exemplo, machine learning, AI, essas coisas assim, porque essas coisas atrapalham. Eu vejo que atrapalha aqui na formação. As pessoas olham e falam assim, essa pessoa não sabe de nada. Eu sinto que eles têm uns filtros muito grandes aqui. A gente foi contratar um engenheiro de dados e o meu chefe estava fazendo a seleção de currículo. Eu falei assim, caramba, tudo isso que vocês olham? Tem bastante coisa. Tipo, não pode ter typo nenhum, o formato do currículo tem que ser normal, se não pode ter gap, por exemplo, se você ficou sem trabalhar por 6 meses, a empresa já vai descartar seu currículo, porque ela vai falar assim, o que aconteceu? Você tem que escrever o porquê que você ficou por 6 meses. Eu fui viajar, ou eu quis tirar um break, alguma coisa assim, senão eles cortam também. E aí a entrevista tem várias fases. Tem entrevista técnica, depende da empresa, né? Mas uma empresa decente, você vai ter uma entrevista técnica, você vai ter uma entrevista com um RH e você vai ter uma entrevista com um time pra ver se eles gostam de você, se você gosta deles. No Brasil, assim, nunca tive essa experiência, porque eu acho que a Unicamp, ela ajuda também, né? Ela fala assim, você é da Unicamp, então vem e faz o processo e passa. Se você for na média, assim, você passa. Aqui eu senti que tem muito mais processos pra tentar filtrar e ver se você se encaixa ou não. Bem rigoroso, né? Eu já vi gente que recusou o currículo porque ele falou que a pessoa ficou menos de 3 anos no mesmo emprego. Nunca ficou mais de 3 anos no mesmo emprego. Aí eu falei assim, poxa, mas na nossa carreira, se você ficar mais de 3 anos no mesmo emprego, é um sinal pra mim que a pessoa tá mandando mal, porque é um negócio bem dinâmico, né? Então, tipo, o que você tá fazendo nesses 3 meses? Pelo menos deveria mudar de vaga. O emprego pode ser o mesmo, mas você for promovido, alguma coisa assim. Se você não foi promovido em 3 anos, eu vejo isso como um mau sinal também. E aí ele entendeu que era assim, mas eu ouço essas coisas aqui, eu sinto que são meio estranhas, assim, que a gente não vê no Brasil. O Brasil é mais moderno, eu acho. E Andresa, você falou que no começo você não falava quase nada de inglês, né? Aí você foi na escola, o que mais te ajudou para aprender inglês, para então conseguir se virar lá, conseguir a vaga? Quando eu saí da escola, depois de 5 anos fazendo aula em período integral, eu ainda não falava inglês direito. Conseguia entender, conseguia falar algumas coisas, conseguia fazer uma entrevista, mas meu inglês, qualquer coisa fora do script, eu já ficava meio perdida. Trabalhar com inglês o dia inteiro me ajudou muito. Ter
amigos. Eu sempre tentei não ficar fechada na cultura brasileira. A gente vê muitos brasileiros aqui que eles só falam com brasileiros, só tem amigos brasileiros, tem Globo Internacional, todas essas culturas em volta do português e da cultura brasileira. Isso faz você não aprender e não se envolver também. Porque se você vê o canadense de verdade, ele vai ver você só falando português, só comendo comida brasileira, só tendo amigos brasileiros, ele não vai querer ser seu amigo, sabe? Você tem que estar aberto, você tem que se abrir pra você poder abrir. E aí quando você se abre e começa a fazer amizades, você começa a praticar o inglês e você começa a melhorar. Eu achei que isso me ajudou muito. Ter uma mente aberta pra conseguir fazer amizades com outras culturas, não só canadenses, mas outras culturas. A gente tem amigos indianos, asiáticos, a gente tem amigo de todos os lugares. Temos amigos brasileiros também, mas a gente sempre tenta misturar, assim. Legal. E os canadenses, como que eles são em comparação aos brasileiros? É um negócio estranho, né? Porque no Brasil a gente não tem muita preocupação de ser politicamente correto. Aqui tem muita preocupação de ser politicamente correto. Eu não sei também, faz muito tempo que eu saí do Brasil, talvez isso tenha mudado um pouco. Mas aqui as pessoas têm muita preocupação de falar nome, de falar gênero, de tipo, dessas coisas. E aí, como amigos mesmo, a gente tem muitos amigos que são muito próximos da gente e são canadenses. A gente tem um amigo muito querido que vai sair de Toronto agora, ele vai morar um tempo em Londres, e a gente tá mega triste. Mas essas pessoas, elas são, assim, é complicado, porque eu entendo isso. Você tá num país e você já tem seus amigos do high school, da faculdade, eventualmente de algum trabalho anterior que você teve, eles são todos da mesma cultura que você, falam na mesma velocidade que você, e aí chega aqui, você conhece um imigrante. É uma pessoa legal e tal, mas tipo, você já tem coisas marcadas já, pra todos os finais de semana do verão. Você não tem por que encaixar essa pessoa. É meio que assim que funciona aqui. As pessoas, elas já têm os amigos dela e daí fica meio difícil de você se encaixar. Então, quando a gente acha alguém que a gente se encaixa, a gente gosta bastante, porque a gente gosta dessa mistura e a gente gosta de sentir parte. Agora é um negócio estranho, né, pra gente, porque a gente não se sente parte dessa cultura, mas a gente já não se sente parte da cultura do Brasil já, porque faz muito tempo que a gente saiu. O Fabrício e eu entendemos completamente, né, do que você tá falando agora, morando fora. Com certeza, com certeza. E muda também, isso que você falou de, eu não sei se hoje em dia ainda é assim no Brasil, isso é uma coisa que acontece bastante, porque faz tanto tempo que a pessoa fica fora do país, a cultura começa a mudar um pouquinho, ou pelo menos as conversas dos seus amigos, os jeitos, né, bem interessante isso, realmente. E pegando também um gancho nisso que você falou, como que vocês fazem amigos aí, amigos novos, por exemplo? A gente fica meio que no esquema do Brasil mesmo, que é assim, você faz amigos do trabalho, né, que são as pessoas que você tenta achar gente que você gosta, que é parecido com você. Aqui tem bastante meetup, não sei se no Brasil tem, mas tem muito, muito. Tudo que você pensar que você gosta de fazer, aqui tem alguma coisa que alguém gosta de fazer também e quer fazer com você. No começo a gente usou muito isso, que era tipo, a gente gostava de jogar board game, por exemplo, jogo de tabuleiro. E aí a gente achou um grupo que gostava de jogar. Eu queria praticar meu inglês, então eu achei um grupo que as pessoas, todos queriam praticar inglês. O Danilo gosta de jogar ping-pong, ele achou um grupo de jogar ping-pong. Então você acaba fazendo as conexões e aí você acaba conseguindo fazer amigos. O trabalho acaba sendo uma grande fonte. Eu tento fazer sempre coisas diferentes. Todo ano eu tenho alguns planos de vida pra eu fazer pro ano. Esse ano eu tô aprendendo piano e eu tô cozinhando. Isso faz você encontrar pessoas novas também. Mas aí se você tem aquela mentalidade de tipo, eu cozinho, eu vou pra casa, você não vai conhecer ninguém. Então você tem que se envolver, você tem que estar aberto pra novas experiências. Assim que a gente tenta fazer novos amigos. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». E agora chegou o nosso momento viajante poliglota com o Fabrício Carraro. Fabrício, o que você tem a dizer sobre o Toronto? Sobre Toronto, não tanto, porque eu fui já, na verdade, pro Canadá, só que quando eu era pequeno, eu devia ter, se não me engano, uns 9, 10 anos, que foi uma viagem que eu fiz com a minha mãe, e a gente foi, na verdade, pra Banff, que é uma cidade linda. Na verdade, naquela época... Você foi pra lá, Andresa? Fui, é lindíssimo, é um dos lugares mais bonitos que eu já vi na minha vida. Naquela época eu me lembro que minha mãe comentou comigo que tinha sido eleita por uma dessas revistas, não sei, revistas de viagem, como National Geographic, uma dessas, que era o lugar mais bonito do mundo daquele ano. Claro que isso vai mudando, cada ano eles fazem uma eleição pra mostrar lugares diferentes também, mas naquele ano a cidade de Banff foi a ganhadora e a gente foi pra lá e foi maravilhoso. Na verdade eu fiz uma conexão apenas em Toronto, que eu achei bem bonita. A gente deu uma passeada ao redor, uma cidade bem moderna, cosmopolita, isso 20 anos atrás. Hoje com certeza tá bem melhor. Mas também eu recomendo muito que vocês que não conhecem o Canadá, que vão pra Banff conhecer um lugar lindo, com um lago,
gelo congelado, às vezes no inverno, a montanha no fundo, é realmente maravilhoso. E na parte cultural, tem duas coisas que eu gostaria de comentar. Uma é o filme O Homem Duplicado, que ele é um roteiro, um livro do Saramago, bem famoso, que o filme, na verdade, ele foi filmado em Toronto. Então, pra quem mora em Toronto, você consegue reconhecer as partes da cidade que foram filmadas ali no filme. E uma escritora, que é a Margaret Atwood, que é a escritora dessa série famosíssima agora, O Conto da Aia, né, o Handmaid's Tale, que a série não é passada no Canadá. Na verdade, uma parte da série é passada no Canadá, mas a escritora que escreveu é canadense. Então, fica aí a dica cultural de hoje. Handmaid's Tale é gravado em Toronto, então você consegue ver partes da cidade também em muitas cenas. Todo o Handmaid's Tale é gravado em Toronto. Ou toda ela? Área, sim, a área de Toronto. Legal. A gente vê as mulherzinhas passeando com os vestidos vermelhos, às vezes, na rua. Que legal. Legal, eu gosto também. Bom, Andresa, aí fala um pouco mais sobre a cidade. Então, por que vocês escolheram Toronto? Você gosta de morar aí? Como é que é para um brasileiro morar numa cidade como Toronto? A gente meio que não escolheu, né? Ela escolheu a gente, porque foi onde o Danilo arrumou um emprego. Mas a gente podia ter saído daqui, que agora a gente pode mudar, mas a gente ainda escolheu ficar. A gente gosta bastante de Toronto. Eu vejo alguns problemas na cidade no longo prazo, mas as coisas que fazem a gente ficar é que é uma cidade que tem emprego, então isso é uma coisa boa. É uma cidade que é muito multicultural, então a gente tem bastante mistura, isso faz a nossa comunicação ser mais fácil, porque embora a gente fale melhor inglês, a gente ainda tem um sotaque muito forte, e a gente faz bastante erros ainda. Então isso facilita as pessoas estarem familiarizadas com esse tipo de problema, e de cultura a gente agradece. A terceira coisa é que a gente consegue encontrar comidas de todos os lugares, isso é muito bacana, porque se a gente quiser comida brasileira a gente encontra, mas a gente tem comida de todos os lugares, não é só pizza e hambúrguer. Mas a gente vê alguns problemas. Por exemplo, a cidade está crescendo numa velocidade muito rápida e a infraestrutura não está acompanhando. Isso faz com que a cidade esteja ficando meio inflada, assim. Os preços subiram muito desde que a gente veio pra cá. Muito, muito mesmo. Eu diria, tipo, 200% em algumas coisas, incluindo aluguel. Isso fica difícil pra gente, porque o nosso salário não acompanha. É como eu falei, a cidade tá super pesada em termos de população. Tudo tem fila. Trânsito tá aumentando bastante também. Eles estão tentando fazer algumas coisas pro trânsito, mas é bem complexo isso. Esses são os problemas que a gente vê pra gente morar aqui pros próximos 10, 15 anos. E você pode falar um pouquinho sobre como que é o ambiente de trabalho? Você comentou já um pouquinho isso, né? Mas no sentido de dinâmica da empresa, dinâmica com os colegas. Aqui no Brasil, eu imagino que seja um pouco diferente. Como você vai lá, toma um cafezinho e tudo mais. Como é que funciona isso no Canadá e com toda essa imigração, com todos os imigrantes, né? Tanto com canadenses quanto com outros imigrantes aí dentro de uma empresa? Sim, então, o trabalho aqui, eles respeitam muito o que eles chamam de work-life balance, né? Que é a sua qualidade de vida. Então, a gente fica no trabalho 8 horas por dia. 8 horas por dia, das 9 às 5. 5 horas a gente vai embora. Às vezes tem alguns dias ou outro que a gente fica um pouquinho mais, mas assim, esses dias são bem fora da curva e muito mais seria, tipo, umas 2 horas a mais. Eu lembro que eu trabalhava no Itaú, eu ficava no trabalho das 8 até as 10 da noite, das 8 da manhã até as 10 da noite. Era um horário absurdo, assim. Você olha pra trás e fala, meu Deus, como que você consegue ter um filho desse jeito? Aqui não, aqui você tem essa possibilidade, que você tem a possibilidade de fazer das 8 às 4. Muitas empresas durante o verão, elas dão a metade da sexta-feira de folga pra você poder aproveitar o verão, porque o verão é tão curto. Aqui também tem essa coisa de não ser tão agressivo. No Brasil é muito agressivo, né? Porque no Brasil, se você não quiser fazer alguma coisa, tem 200 pessoas que querem fazer o seu trabalho. O mercado é um pouco mais competitivo, o que faz ser mais agressivo pros funcionários. Todo mundo tem que fazer tudo, você tem que usar todos os chapéus e você não sei o quê. Por isso eu acho que os brasileiros em geral se dão muito bem aqui no mercado de trabalho, porque a gente tem aquela garra de falar assim, eu vou fazer o que tiver que ser feito, sabe? Não interessa, tipo, não, se você pedir pra eu fazer, eu vou fazer. Você faz aquilo que tá na sua descrição, mais o que for. Eu já ouvi canadenses aqui falando assim, isso não está no meu job description, eu não vou fazer. Daí o RH foi lá e pegou o job description dele e não tava mesmo. Ele falou, não vou fazer. O que não tá, não tá, ué. Mas aqui também tem outra coisa, que a gente é promovido uma velocidade bem mais lenta aqui no Brasil. Bem mais lenta. Os bônus não são tão agressivos e tudo mais. E o que vem da política de, tipo, você ganha menos, mas você tem uma qualidade de vida melhor pra aproveitar com a sua vida. Nem tudo gira em torno do trabalho. Acho que essa é a mensagem aqui. A gente tem um pouco de dificuldade de se acostumar com isso, porque
porque a nossa vida no Brasil gira em torno do trabalho e a gente é muito apaixonado pelo trabalho. Aqui você tem família, você tem amigos, você tem outras coisas que você pode fazer para complementar o trabalho. E agora vamos falar sobre o dinheiro. Então, Andresa, como que tá aí a qualidade de vida? Você ganha mais ou menos em comparação ao Brasil? Como que é a dinâmica? Quando eu cheguei, que eu ganhava bem pouco, eu ganhava menos que eu ganhava no Brasil. Hoje eu ganho muito mais. Não só porque eu ganho muito mais, se eu for converter e tudo mais, e mesmo se eu fosse procurar uma vaga parecida com a minha hoje no Brasil, eu também ganharia mais, mas também porque meu dinheiro vale mais aqui. Lembra que eu falei que as coisas em Toronto estão aumentando de valor, estão aumentando de preço e tá ficando mais caro morar aqui, né? Uhum. Mesmo assim, o dinheiro vale mais a pena aqui. Porque aqui tem muitas coisas que você não precisa pagar. O Brasil, de novo, eu não sei se ainda é assim, mas eu lembro que quando a gente morava em São Paulo, gira em torno do consumismo, gira em torno de você ir no shopping, no show, no cinema, comer fora, etc, etc. Aqui a gente faz... O que a gente faz no final de semana? A gente pega nossa bola de vôlei, a gente pega um sanduíche e a gente vai pra piscina pública, que a gente não paga nada. E é isso que a gente faz, essa é a nossa diversão. A gente vai na piscina pública, tem show ao ar livre, tem cinema ao ar livre que a prefeitura faz, tem parque, a gente anda de bicicleta, a gente faz várias coisas que não gasta nada de dinheiro e isso faz você economizar nesse sentido. Então, sobra muito mais dinheiro no final do mês. Muito mais dinheiro no final do mês. Isso faz as coisas... Mesmo a gente sobra menos agora, né? Porque as coisas estão aumentando de preço. Mas ainda assim, sobra bem mais. O Danilo, ele ganha muito mais do que ele ganhava no Brasil. O desenvolvedor de software aqui é muito bem pago. É inacreditavelmente bem pago. O que ajuda para os preços das coisas aumentarem. Porque agora tá o boom da tecnologia em Toronto. Todo mundo tem um salário muito razoável como desenvolvedor de software. Daí todo mundo consegue pagar muito mais por tudo. Eu acho que um salário que você conseguiria morar em Toronto, ou pelo menos na cidade de Toronto, você conseguiria morar aqui, você teria que fazer pelo menos 50 mil por ano, 50 mil canadenses por ano. Se você ganhasse menos que 50 mil por ano, eu acho que você conseguiria morar fora da cidade, mas não na cidade, por causa do aluguel. O aluguel é bem caro. E 50 mil é um salário muito fazível aqui, muito... Que dá pra viver. Que dá pra viver, exatamente. Um pouquinho do seu trabalho também, que você já comentou lá atrás, quais são as tecnologias que você usa aí? Você acha que são as mesmas tecnologias que você estaria usando no Brasil para trabalhar na sua área como cientista de dados? Eu comentei isso um pouquinho no começo, que a área de Data Science aqui, de estatística, Data Science, de analista de dados e tudo mais, é bem competitiva, né? Tem bastante gente que tem PhD e tá concorrendo com a mesma vaga que eu. Isso faz com que eu tenha que aprender tecnologias que o mercado goste. Eu usava muito R. Até 2 anos atrás eu usava só R. E eu fui vendo que não tava funcionando aqui, não tava dando certo, porque primeiro que R é bom, mas é ruim. Não é ruim total, mas não é bom em total. Pra mim era muito fácil usar, era uma língua que era muito fácil, era como se eu estivesse falando português. Então era muito confortável. E aí eu fui vendo que não tava dando. E aí eu comecei a usar Python. E Python escala muito mais, as empresas adotam muito mais, porque é fácil de colocar em produção. Se eu criar um modelo de fraude, por exemplo, ele precisa entrar em produção, é muito mais fácil para o desenvolvedor pegar aquele modelo de fraude em Python e colocar em produção do que colocar em R. Em R não vai funcionar. Ele vai ter que traduzir o R em Python ou em alguma outra linguagem. Então isso ajudou muito na minha carreira. Eu uso Python e eu uso Python com algumas bibliotecas especiais, Scikit-learn, Panda, NumPy. Essas bibliotecas estão sempre lá comigo quando eu uso Python. SQL é um pré-requisito hoje em dia para qualquer pessoa que queira trabalhar com dados. Tem que saber SQL, é uma linguagem bem básica pra gente. E eu acho que a galera fala mal e tal, mas a gente sabe que o bom e velho Excel tá sempre lá pra ajudar a gente em momentos difíceis. Bom, Andres, agora é a hora do perrengue, que eu quero que você conte pra gente gafes, histórias engraçadas que você se lembre, desde que vocês se mudaram pra aí, que aconteceram por diferenças culturais, ou da língua, ou seja lá qualquer história engraçada que você se lembre. Tem uma história muito engraçada de quando eu tava aprendendo inglês. Depois que eu terminei a escola, eu continuei fazendo aula particular com uma professora particular daí. Eu trabalhava de dia e eu tinha aula particular com ela depois do trabalho. Contexto. Ela falou pra mim, algum tempo antes, que um verbo muito bom pra
você saber ter sempre na gaveta é o get. Então, se você não sabe de alguma coisa, você enfia o get lá, você passa batido. Por exemplo, você get on the car, you get something to drink, something to eat, get a boyfriend, etc. Daí, fast forward, ela pega e me pergunta uma vez na nossa aula como é que tava o trabalho, como é que tava a minha dinâmica e tudo mais. E eu falei assim, o trabalho tá indo muito bem, mas tá muito cansativo. Quando eu chego em casa, a única coisa que eu quero fazer é get laid. E aí ela fez o que vocês estão fazendo agora, que é basicamente rir até morrer. E aí ela falou assim, olha, talvez seja isso que você tá falando, mas eu acho que o que você tá querendo dizer é lay down. Get laid, pra quem não sabe, é transar. E o que eu tava querendo dizer era, eu só queria deitar e descansar. E aí ela falou assim, olha, get nesse contexto vira outra coisa. E ela me explicou direitinho o que acontecia. Essa foi uma das gafes. Ela falou assim, olha, tudo bem que a gente tem uma relação de professor e aluno, então eu entendo seus problemas, mas não sai por aí falando essas coisas, tá? Foi bem engraçado. E aí a outra coisa foi a primeira vez, acho que foi na primeira semana que a gente tava aqui, eu não falava inglês, o Danilo tava trabalhando, eu fui me aventurar pela cidade e eu fui querer comprar um cookie. E aí eu tava na fila do lugar pra eu comprar cookie e eu fiquei pensando, eu quero um cookie de chocolate, eu quero um chocolate cookie. Chegou a minha vez, a moça falou assim, o que você quer? Eu falei assim, eu quero um chocolate cookie. Aí ela, which one? Qual? Tinha 8 chocolate cookies. Aí eu, ai meu Deus, só me dá um, pelo amor de Deus. Eu apontei pra um, ela me deu. E aí foi aquele que eu comi. Mesmo você nem queria aquele, né? Eu nem sabia o que eu tava comendo. Poxa, eu tava com medo que vai vir, viu? Depois do Get Late, aí eu tava que o chocolate cookie, aí vai vir a outra coisa. Andresa, muito obrigada, foi muito legal bater um papo sobre o seu trabalho, sua vida, acho que o pessoal vai gostar bastante. Eu vi que você tem um blog aí, esse blog você está contribuindo lá ainda, as pessoas podem te achar lá ou qual que é o melhor lugar aí para conversar com você? Acho que o melhor lugar para conversar comigo é no LinkedIn mesmo. Andresa Andrade faz uma introdução falando de onde que você ouviu, porque tem muita gente que me adiciona no LinkedIn também pedindo e aí é difícil de eu filtrar, de ver quem que é spam, quem que não é. Famosa? É porque tem muita gente querendo emigrar pro Canadá, né? Muita gente. E aí as pessoas às vezes esquecem que é bacana colocar uma introdução, olha, eu ouvi falar de você, não sei o que, não sei o que lá. Fica a dica, pessoal. E esse blog de dados... Eu sempre tento postar algumas coisas, mas ultimamente eu ando meio preguiçosa, ou sem tempo. Acho que essa é a maneira educada de falar preguiçosa. Mas eu sempre tento postar as coisas que eu faço, as metodologias que eu uso no trabalho, coisas que eu descubro novo, que me ajudam, funções que eu faço, e postar lá com dados abertos. Tem algumas coisas, mas não tem muita coisa. Tem gente que faz muito mais posts do que eu, então talvez... Qual que é o endereço? É andresa.me, M-E. Olha só, andresa.me. Então, galera, muito obrigado, Andresa, e até a próxima. Bom, gente, por hoje é isso. Muito obrigada por nos ouvir. Se você quer ter acesso a dicas sobre empregos e mercado de trabalho no exterior, entre no nosso grupo do Facebook, o Carreiras Sem Fronteiras, onde o viajante poliglota Fabrício também dá dicas sobre o inglês e outros idiomas. E como você ouviu hoje, falar inglês é essencial para poder aplicar as vagas fora do Brasil. Então, para não passar pelos perrengues que a Andresa contou, conheça a Alura Língua, uma plataforma online para reforçar o seu inglês e também o espanhol, e dar aquela força tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. Bora ganhar essa vantagem no mundo de trabalho? Então acesse aluralingua.com.br e comece a estudar com a gente hoje mesmo. E para aumentar ainda mais a sua chance no mercado de trabalho, temos a Alura, com mais de 850 cursos online de programação, marketing, design, liderança e inclusive cursos de Data Science, Machine Learning, R ou Python, que a Andresa citou aqui no episódio. Tem cursos novos toda semana. Acesse alura.com.br e siga a gente nas redes sociais também, para ficar por dentro das novidades. Agora sim, esse é o final do nosso papo de hoje. Até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país.
Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.